Meus irmãos me expulsaram de casa após o enterro do meu pai por eu ser adotada. Eu saí com apenas uma mala velha, mas eles não sabiam o que havia no forro dela. Agora, eles querem a mala. Fora. Eu quero você fora desta casa agora mesmo, Giovanna. E não ouse levar nada que tenha valor, porque nada aqui te pertence. Aquelas palavras cortaram o ar pesado da sala de estar como uma faca afiada. Eu ainda estava com a roupa preta do enterro, sentindo o cheiro das flores da coroa fúnebre impregnado no meu vestido, quando meu irmão mais velho, Rogério, apontou o dedo para a porta da rua. Ao lado dele, minha irmã Cláudia cruzava os braços com um sorriso de escárnio que ela nem tentava esconder, mesmo tendo enterrado nosso pai há menos de 3 horas. Vocês não podem fazer isso. Minha voz saiu trêmula, embargada pelo choro que eu tentava segurar. O papai acabou de ser enterrado. Esta é a minha casa também. Eu cresci aqui, cuidei dele até o último suspiro. Correção, Cláudia interrompeu, dando um passo à frente e invadindo meu espaço pessoal. Você cresceu aqui de favor. Papai tinha um coração mole e pegou você para criar. Mas nós sabemos muito bem que o mesmo sangue que corre nas nossas veias não corre nas suas. Você é adotada, Giovanna. E agora que ele se foi, a caridade acabou. Eu olhei em volta, para aquela sala imensa cheia de quadros e memórias. Cada canto daquela casa tinha uma lembrança do Sr. Alberto, meu pai. Ele sempre foi um homem justo, bondoso. Nunca, em 30 anos, ele fez qualquer distinção entre mim e os filhos biológicos. Mas Rogério e Cláudia sempre foram diferentes. A ganância deles sempre foi maior do que qualquer laço familiar. Enquanto eu passava as noites em claro no hospital segurando a mão do papai, eles estavam viajando, ou ocupados demais gastando o dinheiro da mesada generosa que recebiam. O advogado ainda nem leu o testamento. Tentei argumentar, buscando um pingo de razão neles. O papai certamente não gostaria que vocês me tratassem assim. Ele me amava. Rogério soltou uma gargalhada seca e cruel. O testamento é apenas uma formalidade, minha querida irmãzinha. A lei é clara. O sangue fala mais alto. E sobre ele te amar, digamos que ele estava velho e confuso, mas nós estamos bem lúcidos. Nós somos os herdeiros legítimos. Você? Você é apenas uma estranha que ficou tempo demais. Ele caminhou até a mesinha de centro e pegou a chave do meu carro que estava repousada ali. Isso fica, disse ele balançando a chave. O carro está no nome da empresa da família. E você não é da família. Senti meu coração disparar. Não era pelo carro, nem pela casa luxuosa. Era pela maldade, gratuita. Eles estavam esperando esse momento há anos. A morte do nosso pai foi apenas o gatilho que eles precisavam para mostrar quem realmente eram. Eu preciso de tempo para arrumar minhas coisas. Pedi, tentando manter a dignidade. Não tenho para onde ir agora à noite. Você tem 10 minutos, Cláudia disse, olhando para o relógio de pulso dourado. Pegue suas roupas e suma. Se demorar mais que isso, chamaremos a segurança do condomínio para te escoltar como uma invasora. Engoli o choro e subi as escadas correndo. Entrei no meu quarto, aquele santuário onde vivi tantos momentos felizes, e comecei a jogar minhas roupas de qualquer jeito dentro de sacolas plásticas, já que Cláudia gritou do andar de baixo que as malas de viagem de marca pertenciam à casa. Foi então que meus olhos pousaram no canto do armário. Lá, esquecida e coberta de poeira, estava a mala velha de couro marrom. Parei por um segundo. Lembrei-me nitidamente de 2 semanas atrás. Papai, já muito fraco na cama do hospital, pediu que eu buscasse aquela mala específica no sótão e a deixasse no meu quarto. Giovanna, minha filha. Ele sussurrou com a voz fraca. Essa mala viajou comigo o mundo todo antes de eu ter dinheiro. Ela parece velha e sem valor, igual a minha agora. Mas quero que fique com ela. Prometa que vai cuidar dela. Na época, achei que fosse apenas um apego sentimental de um idoso. A mala era pesada, o couro estava arranhado e o fecho estava emperrado, mas eu prometi. Peguei a mala velha. Ela era a única, coisa que eu tinha certeza que eles não iriam querer. Joguei as sacolas de roupa no chão e abri a mala com dificuldade. Estava vazia, exceto por um cheiro forte de naftalina e couro envelhecido. Coloquei dentro dela apenas o essencial. Algumas mudas de roupa,
uma foto minha com o papai e meus documentos pessoais. Fechei-a com força. Quando desci as escadas, arrastando aquela mala pesada e desgastada, Rogério e Cláudia já estavam na sala com uma garrafa de vinho aberta. Eles brindavam no dia do enterro do próprio pai. Aquilo me causou um enjoo profundo. Olha só, Rogério zombou, apontando sua taça para mim. A Cinderela vai embora levando o lixo. Que mala é essa, Giovanna? Achou no lixo? Papai me deu. Respondi baixo, caminhando em direção à porta. Pode levar. Cláudia riu. Combina com você. Velha, feia e sem valor nenhum. Fez um favor tirando essa tralha daqui. Parei na porta de entrada. Olhei para trás uma última vez. Não para eles, mas para a casa. Vocês vão se arrepender disso, eu disse, não como uma ameaça, mas como uma constatação triste. O dinheiro não traz o que vocês pensam que traz. Guarde seus sermões para os ratos da rua, Giovanna. Rogério gritou, já impaciente. Suma daqui! Abri a porta pesada de madeira e o ar frio da noite bateu no meu rosto. Saí sem olhar para trás novamente. O portão automático se fechou atrás de mim com um estrondo metálico, selando meu destino. Caminhei pela calçada escura do bairro Nobre, arrastando aquela mala velha que fazia um barulho irritante nas rodinhas gastas. Eu não tinha dinheiro, não tinha carro e não tinha família. A única coisa que me restava era aquela mala que meu pai insistiu tanto para que eu guardasse. Enquanto eu me afastava, pude ouvir ao longe as risadas altas dos meus irmãos. Eles celebravam a limpeza que haviam feito, celebravam a futura riqueza, os milhões que na cabeça deles já estavam garantidos. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que tinham ficado com tudo o que importava. Não sabiam eles que a verdadeira herança não estava nas paredes daquela mansão, nem nos carros importados na garagem. Enquanto eu apertava o cabo de couro daquela mala velha, senti uma estranha sensação de que meu pai ainda estava cuidando de mim. Eles ficaram com a casa, sim, mas eu tinha a mala. Eu mal podia imaginar o que aquele objeto desgastado representaria para o meu futuro e para a ruína deles. Consegui encontrar uma pensão barata no centro da cidade. O quarto era minúsculo, com cheiro de mofo e uma janela que dava para uma parede de tijolos. Um contraste brutal com o luxo da mansão onde eu havia acordado naquela manhã. Sentei-me na cama dura, sentindo o corpo exausto. Eu não tinha chorado tudo o que precisava chorar. A dor do luto se misturava com a humilhação de ter sido expulsa como um animal sarnento pelos meus próprios irmãos. Olhei para o canto do quarto. A mala velha de couro estava lá. A única coisa que me restava. Foi então que a voz do meu pai ecoou na minha mente. Clara, como se ele estivesse sentado ao meu lado. Giovanna, quando estiver sozinha e segura, verifique o forro. Não se esqueça do forro. Eu tinha achado aquele pedido estranho na época. Papai já estava muito medicado. Achei que fosse algum delírio. Mas agora, naquela solidão, era a única instrução que eu tinha. Puxei a mala para cima da cama. O couro estava ressecado, cheio de ranhuras do tempo. Abri o fecho emperrado. Dentro, apenas minhas poucas roupas emboladas. Comecei a tatear o fundo da mala. O tecido interno, um cetim que um dia deve ter sido vermelho, mas agora estava marrom de sujeira, parecia solto em algumas partes, mas estranhamente espesso em outras. Havia algo ali. Algo que não era apenas o fundo da mala. Peguei a tesoura de unhas que eu tinha na bolsa e, com as mãos tremendo, fiz um pequeno corte no tecido. O som do pano rasgando foi alto no silêncio do quarto. Enfiei o dedo e senti papel. Papel grosso, de qualidade. O coração batendo na garganta, rasguei o forro de uma vez. O que caiu sobre a colcha desbotada da cama me fez perder o ar. Não era dinheiro vivo. Eram documentos. Dezenas deles. Peguei o primeiro. Era uma escritura. De um prédio comercial no centro da cidade. Um imóvel que valia milhões, mas o nome no documento não era o do meu pai. Estava em branco, como um título ao portador, com uma procuração assinada por ele transferindo plenos poderes a quem detiver a posse deste documento. Peguei outro papel, ações de empresas, títulos de investimento antigos e, o mais impressionante, certificados, de barras de ouro guardadas em um cofre privado, cuja chave estava presa com fita adesiva no fundo falso da mala. Comecei a chorar,
Mas dessa vez não era de tristeza, era de choque. Meu pai sabia. Ele sabia exatamente quem eram Rogério e Cláudia. Ele sabia que, no momento em que fechasse os olhos, eles me tirariam tudo. Ele não deixou o dinheiro no banco, onde a lei dividiria tudo. Ele transformou a fortuna líquida dele nesses papéis e os escondeu no único objeto que sabia que meus irmãos desprezariam, uma mala velha e feia. Enquanto eu segurava aquela fortuna no colo, sem saber ainda o que fazer, a quilômetros dali, na mansão, a cena que eu tanto temia estava acontecendo. Eu soube dos detalhes depois, pelo próprio advogado da família, o Dr. Hélio, que sempre gostou muito de mim. Segundo ele me contou, na manhã seguinte à minha expulsão, Rogério e Cláudia convocaram uma reunião de emergência para acessar as contas. Eles chegaram no escritório do Dr. Hélio com sorrisos vitoriosos, já fazendo planos de comprar lanchas e trocar de carros. Dr. Hélio, disse Rogério, sentando-se sem ser convidado. Vamos pular a burocracia. Queremos liberar o acesso às contas principais do papai. Sabemos que ele tinha milhões aplicados. O Dr. Hélio, um homem sério e correto, ajeitou os óculos e abriu uma pasta fina sobre a mesa. Ele olhou para os dois com uma expressão indecifrável. Sei que haverá uma surpresa desagradável para vocês, disse o advogado calmamente. O que quer dizer, Cláudia? Perguntou, o sorriso desaparecendo. A Giovana não tem direito a nada. Nós verificamos a lei. Não se trata da Giovana, explicou o Dr. Hélio. Trata-se dos ativos. Nas últimas semanas, seu pai liquidou quase todas as aplicações financeiras. Ele vendeu ações, resgatou fundos e esvaziou as poupanças. Como assim esvaziou? Rogério gritou, levantando-se da cadeira. O dinheiro tem que estar em algum lugar. Ele não gastou milhões no hospital. O dinheiro foi convertido em ativos físicos e títulos ao portador, continuou o advogado, tirando uma cópia do testamento atualizado. E aqui, na cláusula final do testamento, ele deixa claro: todo o conteúdo da minha residência pertence aos meus filhos, Rogério e Cláudia, com exceção dos meus itens pessoais de viagem, especificamente minha mala de couro marrom antiga, e tudo o que nela estiver contido, que deve ser entregue à minha filha Giovana. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Rogério ficou pálido, parecendo que ia desmaiar. Cláudia levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. A mala! Cláudia sussurrou, a voz falhando. Aquela mala velha. O que tem na mala, doutor? Rogério exigiu saber, suando frio. Segundo as anotações do seu pai, o advogado consultou o papel. Na estrutura daquela mala estão os documentos que comprovam a posse de 90% do patrimônio real da família. Quem tem a mala tem a herança. O que restou nas contas bancárias que vocês heredaram mal cobre as dívidas de manutenção da mansão e os honorários deste escritório. Rogério caiu sentado na cadeira, com as mãos na cabeça. Eles tinham acabado de expulsar a única pessoa que detinha a chave da riqueza deles. E pior, tinham feito questão de que ela levasse a mala. Eles praticamente entregaram a herança nas minhas mãos e me empurraram para fora. De volta ao meu quartinho na pensão, eu ainda estava organizando os papéis quando meu celular, que estava quieto desde o enterro, começou a vibrar. Olhei para a tela. Era Cláudia. Ignorei. 2 segundos depois, começou a tocar de novo. Rogério. Ignorei. Então começaram as mensagens. O celular não parava de apitar. Gigi, minha irmã querida, onde você está? Estamos preocupados, dizia uma mensagem de Cláudia. Giovana, por favor, atenda. Fomos muito duros. Ontem estávamos estressados com o luto. Volte para casa. Somos uma família, escreveu Rogério logo em seguida. Eu li aquelas mensagens com um misto de nojo e incredulidade. Gigi, eles não me chamavam assim desde que eu tinha 5 anos. A falsidade escorria pela tela do telefone. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam desesperados pela mala. O telefone tocou, novamente. Desta vez, deixei chamar até cair na caixa postal. Eles estavam percebendo o erro colossal que tinham cometido. A ironia era deliciosa. Eles me expulsaram porque achavam que eu queria o dinheiro deles. Mas ao fazerem isso, garantiram que o dinheiro saísse pela porta junto comigo. Olhei para a mala aberta, com o forro rasgado revelando o tesouro. Meu pai, mesmo depois de partir, tinha me dado a ferramenta para me defender. Agora, eu tinha o poder.
E pela primeira vez na vida, meus irmãos precisavam de mim muito mais do que eu precisava deles. Mas eu não estava disposta a facilitar. Eles queriam jogar sujo? Pois bem, agora eles veriam como a irmãzinha adotada sabia jogar. Não demorou muito para que eles me encontrassem. Eu sabia que viriam. Na verdade, eu estava esperando por isso. Eu ainda estava no mesmo quarto simples da pensão, mas minha postura havia mudado. Eu não era mais a irmã assustada e enlutada que saiu de cabeça baixa. Agora, eu tinha o controle. Era final da tarde quando ouviram-se batidas insistentes na porta de madeira fina. Giovanna, é a Cláudia. Abre a porta, por favor. Nós precisamos conversar. Respirei fundo, alisei minha saia e destranquei a porta. No corredor mal iluminado, Rogério e Cláudia pareciam peixes fora d'água. Rogério usava um terno caro que custava mais do que aquele prédio inteiro, e Cláudia segurava uma cesta enorme de chocolates e flores, com um sorriso tão forçado que parecia doer em seu rosto. Minha querida, Cláudia exclamou, tentando me abraçar. Mas eu dei um passo para trás, fria. Ela ficou sem jeito e estendeu a cesta. Trouxemos para você. Ficamos tão preocupados quando vimos que você tinha vindo para um lugar tão modesto. Podemos entrar? Rogério perguntou, tentando soar humilde, embora seus olhos vasculhassem o quarto por cima do meu ombro, ansiosos. Dei passagem. Eles entraram no quarto, minúsculo, esbarrando na cama e na única cadeira disponível. A tensão era palpável. Eu encostei na porta fechada e cruzei os braços, esperando o teatro começar. Olha, Giovanna, começou Rogério, limpando a garganta. Nós viemos pedir desculpas. De verdade. Ontem foi um dia difícil para todos nós. O luto mexe com a cabeça das pessoas, sabe? Nós dissemos coisas que não queríamos dizer. É verdade, completou Cláudia, com uma voz doce e enjoativa. Nós somos uma família. Papai ia querer que ficássemos unidos. Não faz sentido você ficar aqui nesse lugar horrível enquanto tem o seu quarto te esperando na mansão. Eu quase ri. Era patético. Se eu não soubesse a verdade sobre o testamento, talvez, em um momento de fraqueza, eu tivesse acreditado naquelas mentiras. Mas eu sabia. Eles não queriam a irmã de volta. Eles queriam o que a irmã tinha levado. Vocês me expulsaram, eu disse calmamente. Disseram que eu não era da família, que eu não tinha o mesmo sangue. Ah, bobagem. Rogério abanou a mão, nervoso. Foi o estresse. Esqueça isso. Volte para casa conosco. Agora. Os olhos de Rogério finalmente pousaram onde ele queria. Em cima da cama, aberta e vazia, estava a mala de couro. Eu vi a pupila dele dilatar. Ele cutucou Cláudia discretamente com o cotovelo. Veja só, disse Cláudia, caminhando em direção à cama como quem não quer nada. A mala do papai. Você ainda está com ela? Sim, respondi. A tralha velha, como vocês disseram. Nós estivemos pensando. Rogério disse rápido, dando um passo à frente. Essa mala tem um valor sentimental imenso para nós também. Papai viajou muito com ela. Gostaríamos de colocá-la em uma redoma, no escritório dele, como uma homenagem. É, uma homenagem, concordou Cláudia, já estendendo a mão para tocar o couro. Acho justo que ela fique na casa principal com a família, não? Acha? Eu me desencostei da porta e caminhei até a cama, ficando entre eles e a mala. Engraçado, eu disse olhando nos olhos de Cláudia. Ontem vocês disseram que era lixo, que eu estava fazendo um favor levando embora. O que mudou em 24 horas? O valor sentimental aumentou de repente, ou vocês conversaram com o Dr. Hélio? O sorriso de Cláudia vacilou e desapareceu. O rosto de Rogério ficou vermelho. O ar de família feliz evaporou instantaneamente. Não se faça de idiota, Giovanna. Rogério rosnou, abandonando o tom suave. Nós sabemos o que tem aí dentro. O Dr. Hélio nos contou. Os documentos, os títulos, pertencem à família, pertencem ao espólio do papai. Exatamente, eu disse. E o espólio do papai dizia claramente: quem ficar com a mala, fica com o conteúdo. Vocês me deram a mala, vocês me expulsaram com a mala. Devolve isso agora! Cláudia gritou, a máscara de bondade totalmente caída, revelando a ganância feia por baixo. Ela avançou para pegar a mala e sacudiu-a.
A mala estava leve. Cláudia olhou para dentro. O forro estava rasgado e não havia nada lá dentro, exceto ar. Ela virou a mala de cabeça para baixo, sacudindo freneticamente. Nada caiu. Onde está? Ela gritou, virando-se para mim com os olhos arregalados de fúria. Onde você colocou os documentos? O que você fez com eles? Rogério veio para cima de mim, apontando o dedo no meu rosto. Você não tem direito a isso! Você é adotada! Aquele dinheiro é nosso por direito de sangue. Se você não devolver agora, eu juro que chamo a polícia e digo que você roubou. Eu não recuei. Pela primeira vez na vida, eu não tinha medo deles. Chamem a polícia. Desafiei, mantendo a voz firme. Por favor, chamem. Eu adoraria mostrar a eles o testamento onde o papai me deixa a mala. E adoraria mostrar o vídeo da câmera de segurança do vizinho que mostra vocês me jogando na rua com ela. Fui até minha bolsa que estava sobre a mesa de cabeceira e tirei uma pasta azul. Vocês estão procurando por isso? Perguntei, tirando algumas folhas de papel de dentro. Eles tentaram avançar para pegar, mas eu levantei a mão. Alto lá. Estas são apenas cópias autenticadas. Os originais? Os originais já estão em um cofre de banco, em meu nome, registrados e protegidos. Nem eu consigo tirar de lá sem agendar com 48 horas de antecedência. Rogério paralisou. Cláudia parecia que ia ter um ataque de nervos ali mesmo. Você registrou tudo? Rogério gaguejou. Tudo? Confirmei, sentindo um prazer gelado na vingança. Os imóveis, as ações, o ouro. Tudo foi transferido legalmente nesta manhã. O Dr. Hélio foi muito eficiente em cumprir a última vontade do papai. Você roubou nossa vida. Cláudia chorava agora. Lágrimas de raiva, não de tristeza. Como vamos manter a casa? As contas do clube? Os carros? As contas bancárias do papai estão vazias. Isso não é problema meu. Respondi, abrindo a porta do quarto novamente e apontando para o corredor. Vocês ficaram com a casa, lembra? A casa luxuosa, os móveis caros. Aproveitem. Mas a manutenção dela é o que vocês vão ter que trabalhar para pagar. Rogério estava lívido. Ele sabia que tinha perdido. Ele sabia que a arrogância deles no dia anterior tinha custado tudo. Isso não vai ficar assim, ele murmurou, a ameaça vazia saindo entre os dentes. Já ficou. Retruquei. Agora, por favor, saiam do meu quarto. Diferente de vocês. Eu tenho decência e não vou chamar a segurança para expulsá-los. Mas a minha paciência é curta. Eles saíram, derrotados, humilhados e furiosos. Cláudia ainda olhou para a mala vazia em cima da cama, com um olhar de desespero total antes de sumir pelo corredor. Fechei a porta e tranquei. Encostei a testa na madeira fria da porta e respirei fundo. O confronto tinha sido horrível, mas necessário. Eles finalmente entenderam que a irmãzinha boba não existia mais. O jogo tinha virado, mas eu sabia que a realidade financeira ainda não tinha atingido eles com força total. Isso aconteceria nos próximos meses, e eu assistiria de longe o império de areia deles desmoronar. Os meses que se seguiram foram uma aula dolorosa de realidade para Rogério e Cláudia. O Dr. Hélio foi implacável na execução do testamento. A lei era clara. Eles herdaram os imóveis e os bens físicos da casa, mas também heredaram todas as responsabilidades fiscais, as dívidas de manutenção e os impostos atrasados que meu pai vinha renegociando. Sem o fluxo de caixa que estava escondido na mala e que agora estava seguro em meus investimentos, a mansão da família deixou de ser um palácio e se tornou um buraco negro financeiro. Eu acompanhei tudo à distância, mas as notícias corriam rápido. Soube que a piscina, antes cristalina, ficou verde por falta de tratamento. O jardim, orgulho da minha mãe falecida, virou um matagal. A energia elétrica foi cortada 2 vezes por falta de pagamento. Meus irmãos, que nunca trabalharam um dia sequer na vida, descobriram da pior maneira que viver de aparência custa caro. Eles tentaram vender a casa pelo preço que achavam que valia, uma quantia exorbitante, mas o mercado imobiliário estava em baixa e ninguém queria comprar uma mansão antiga que precisava de reformas urgentes. O desespero bateu à porta deles quando as dívidas começaram a virar. Processos judiciais. Foi nesse momento que meu telefone tocou.
Era Rogério. A voz dele não tinha mais aquele tom arrogante de quem me expulsou meses atrás. Ele parecia cansado, derrotado. Giovanna, ele começou, gaguejando. Nós precisamos de ajuda. Estamos perdendo a casa. O banco vai leiloar se não pagarmos as parcelas atrasadas do refinanciamento. Eu respirei fundo, sentada na varanda do meu novo apartamento. Era um lugar confortável, iluminado, com vista para o parque da cidade. Tudo comprado com o meu dinheiro, sem ostentação, mas com muita paz. Sinto muito ouvir isso, Rogério. Respondi, mantendo a voz neutra. Você tem o dinheiro, Giovanna, ele disse, um tom de súplica misturado com exigência. Papai deixou milhões com você. É dinheiro da família. Você não pode deixar seus irmãos na rua. Empresta pra gente. Nós pagamos quando vendermos a casa. Lembrei-me da noite do enterro. Lembrei-me das minhas roupas jogadas no chão, do riso de escárnio de Cláudia, da frase, você não é da família, Rogério. Falei devagar, para que ele entendesse bem. Quando eu saí daquela casa com uma mão na frente e outra, atrás, vocês disseram que eu não era a irmã de vocês. Vocês disseram que eu deveria sumir. Eu estou apenas respeitando o desejo de vocês. Giovanna, por favor, ele choramingou. Era o calor do momento. Não, Rogério. Era o caráter de vocês. O dinheiro que o papai me deixou não é para sustentar o luxo de quem nunca me respeitou, é para construir o meu futuro. Eu não vou emprestar nada. Aprendam a viver com o que vocês têm, assim como eu tive que aprender a viver sem nada quando vocês me expulsaram. Desliguei o telefone e bloqueei o número. Foi a última vez que falei com ele. Semanas depois, a mansão foi vendida às pressas, por um valor ridículo, muito abaixo do mercado, para um investidor que queria apenas o terreno. O valor arrecadado mal deu para pagar as dívidas acumuladas e os advogados. O que sobrou foi uma quantia irrisória que Rogério e Cláudia tiveram que dividir. Ouvi dizer que a briga pela divisão dessas migalhas foi feia. Eles, que eram tão unidos na maldade contra mim, viraram inimigos mortais quando o dinheiro acabou. Cláudia mudou-se para um apartamento minúsculo na periferia e teve que arranjar um emprego como recepcionista para sobreviver. Rogério gastou a parte dele tentando manter as aparências e acabou morando de favor na casa de um amigo antigo, devendo para meio mundo. Enquanto o mundo deles desmoronava, o meu se reconstruía. Usei parte da herança para investir em um negócio próprio, algo que sempre sonhei, mas nunca tive coragem de fazer. O resto apliquei com segurança, garantindo que nunca mais passaria necessidade. Mas o meu maior investimento foi em mim mesma. Certo dia, levei a velha mala de couro a um restaurador especializado no centro da cidade. É uma peça magnífica, disse o senhor de óculos, passando a mão pelo couro ressecado. É couro italiano legítimo, da década de 70. Está muito maltratada, mas tem uma estrutura nobre. Vale a pena salvar. Sim, respondi sorrindo. Ela salvou a minha vida. Agora é minha vez de salvar a dela. O processo demorou quando fui buscar, mal pude acreditar. O couro estava hidratado, brilhante, com uma cor conhaque profunda. As partes metálicas douradas reluziam como novas. O forro interno foi trocado por um veludo macio. Ela estava linda, forte e pronta para novas jornadas. A cena final dessa história acontece no aeroporto internacional. Estou parada em frente ao painel de embarque, segurando a alça firme da minha mala restaurada. O destino? O mesmo lugar que meu pai sempre sonhou em me levar, mas nunca teve tempo. A Toscana, na Itália. Olho para o meu reflexo no vidro. Não vejo mais a menina assustada e rejeitada. Vejo uma mulher forte, independente e livre. Meus irmãos queriam que eu desaparecesse, e de certa forma, eu desapareci. Desapareci da vida tóxica deles para aparecer na minha própria vida. Eles ficaram com a ganância e acabaram sem nada. Eu fiquei com o amor do meu pai, simbolizado naquela mala velha, e acabei com tudo. Caminho em direção ao portão de embarque, sentindo as rodinhas, a mala deslizarem suavemente pelo chão polido. O peso que carrego agora é apenas o das minhas roupas e dos meus sonhos. A mágoa ficou para trás. A justiça foi feita. Não pelas minhas mãos, mas pelo destino. Papai tinha razão. O maior tesouro não é o que se mostra para os outros,
mas o que a gente guarda do lado de dentro. E enquanto eu embarco para ver o mundo, sei que ele vai, comigo, em cada passo, em cada nova memória que vou guardar nessa mala. Estou finalmente livre.